Olá! Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão hormonal, né? Sobre a nutrição e os hormônios após 40 anos, né? As estratégias que a gente deve usar para ajudar a ter um equilíbrio nesses hormônios. E o objetivo então é entender como a alimentação influencia no equilíbrio hormonal e apresentar alguns nutrientes, estratégias para a gente manter aí a saúde hormonal, tá? Em dia. Então é bem comum, após os 40 anos, né, uma redução dos hormônios estrogênio, progesterona e testosterona. Isso faz parte, mas a gente tem como organizar o corpo, né, para fazer com que a gente não tenha essa redução tão drástica. O que causa, né? Quais são os sintomas mais comuns da redução do estrogênio, da progesterona e da testosterona? O cansaço, o ganho de peso, o aumento da circunferência abdominal, a insônia, a queda da libido, irritação e ansiedade. Tudo isso vem junto com a redução do estrogênio, da progesterona e da testosterona. E o que a gente pode fazer? Quais são os nutrientes que ajudam a gente a manter esse equilíbrio hormonal? Então, as gorduras boas, o abacate, azeite de oliva, as sementes, a proteína de qualidade, ovos, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, carnes magras, que são proteínas de qualidade, né? As fibras e os fitoquímicos, então vegetais crucíferos como brócolis, couve-flor, frutas com casca, desde que sejam orgânicas, né? Ou que a gente faça, né, a higienização adequada para pelo menos diminuir um pouco os agrotóxicos. E a gente tem os micronutrientes-chave, né? Que normalmente as minhas pacientes eu sempre solicito esses exames laboratoriais para a gente avaliar, que normalmente está baixo, e aí a gente ajusta, né? Que é o magnésio, o zinco, a vitamina B6 e a B12. Então, o magnésio a gente vai encontrar fonte em folhas verdes escuras, banana e cacau, tá? Cacau, pode ser cacau em pó. Só o chocolate tem que cuidar um pouco, porque chocolate normal hoje em dia não é chocolate. Então teria que ser acima de 50% de cacau, né? Para ter um pouco mais de pureza e tu poder usar esse magnésio aí. Zinco, sementes de abóbora, castanhas. B6 e B12, ovos, carnes e levedura nutricional. O que a gente deve evitar nesse período, né? Açúcar em excesso. O açúcar ele desregula a insulina, então dá aquele pico de glicose, faz que a insulina aumente e faz com que a gente tenha uma resistência à insulina. O álcool e a cafeína em excesso também são prejudiciais, né? Eles afetam o sono e o cortisol, né? O cortisol aumenta nos horários que não é para ter pico de cortisol, principalmente à noite. Então a gente tem que ter muito cuidado com a ingestão e a quantidade. Ultraprocessados, então inflamação, né? Aumenta a inflamação, aumenta a desregulação hormonal. E o que a gente pode fazer, né? Que estratégias práticas a gente pode fazer pensando então para ajudar nessa regulação? Prato colorido e balanceado, então lembrem sempre, gosto muito de falar, né? Metade do prato de verduras, saladinhas, enfim, raízes, tubérculos. Jejum leve, se for bem tolerado, então para cada pessoa existe, né, um cuidado, porque é individual, mas tem pessoas que conseguem fazer o jejum, e o jejum bem direcionado, ele é interessante, tá? Chás funcionais, como maca, dente de leão, chá verde, né? Sono e hidratação adequada. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que dormir bem, que a gente tem que se hidratar bem, que a gente tem que comer bem, porque senão a gente não consegue ajudar a regular esses hormônios, tá? E quando necessário, então, fazer uma suplementação, né? Usar o suplemento do zinco, do magnésio, da B12, vitamina D também, né? Que às vezes está baixa, para a gente ir ajudando, né? Esse controle hormonal. E
inclua diariamente, né? Todos os dias a linhaça moída. Quando a gente compra a semente de linhaça, a gente pode moer, bater no liquidificador ela seca, né? Só ela, bate no liquidificador para ela virar uma farinha. Guarda na geladeira, né? Porque ela tem a gordura, né? E essa gordura ela rança, então por isso que é importante deixar na geladeira. E aí usa todo dia, né? 2 colherinhas de sopa pode usar. Ela é rica em lignanas, que são fitoestrógenos, e também ela auxilia na regulação do estrogênio. Então, a linhaça ela é uma ótima dica para ser utilizada para ajudar nessa regulação hormonal pós-40, tá? E lembrem-se, a alimentação ela é uma ferramenta essencial após os 40 anos, não é sem culpa nem desculpa, tá? Façam hidratação direito, consumam bastante 2, 3 frutas ao dia, a questão do prato bem colorido, né? A nutrição ela pode suavizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Muito obrigada!